Bom dia, então, gente. Bem-vindos, então, ao retorno de uma antiga tradição do PPG Psi-UEL de se realizar webinars, que são seminários online de temáticas diversas. O de hoje, então, que vai ser tudo dando certo, o primeiro de muitos, vai ter a temática Orgulhe-se, em homenagem, então, ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. Inicialmente, então, eu gostaria de apresentar nós, membros da mesa redonda. Meu nome é Henry, eu sou um homem cis bissexual, graduado e mestrando em psicologia pela UEL. Eu sou bolsista CAPES e representante discente do programa junto à Ampep. Eu sou psicólogo clínico de orientação psicanalítica e minha grande área de estudo é a psicanálise de casal e família. Eu atualmente desenvolvo pesquisa, então, no tema de diabéticos e suas famílias. Hoje eu vou atuar, então, como disparador e, então, mediador da conversa entre três outros bolsistas e amigos, que eu tenho o prazer de apresentar. Lucas Barbosa é psicólogo, homem cis gay, especialista em luto pela PUC São Paulo e mestrando em psicologia pela UEL. É membro do Comitê Identidades e Lutos da Associação Brasileira Multiprofissional sobre o Luto, que atua na produção de reflexões e ações psicoeducativas sobre perdas e lutos a partir das intersecções de gênero, raça e sexualidade. Rafael Dutra é psicólogo, mestre em psicologia pela UEL e atualmente doutorando pelo mesmo programa. Atua no contexto clínico particular e também na produção de conhecimento entre psicanálise e processos artísticos. É estudante de balé clássico pelo Balé Nara Dutra e arteiro por vocação. É um homem gay e atua na promoção de saúde mental para os membros da comunidade LGBTQIAPN+. Vanessa Riga é formada em psicologia pela Universidade Estadual de Londrina, atua como artista da dança e psicóloga clínica, tecendo uma linha de escuta que atravessa o corpo, movimento e afeto. Atualmente é mestranda do PPG Psiuel, onde sua pesquisa investiga as relações entre corpo, dança e saúde mental. Queridos, nós nos reunimos aqui então para celebrar a diversidade e, como canta Caetano, falar da dor e da delícia de ser quem somos. 28 de junho é uma data significativa, pois marca a revolta de Stonewall. Por mais que historiadores e sociólogos possam discordar de se a mais importante ou mesmo a primeira revolta contra a violência policial de pessoas LGBTQIA+, é a data que colore nosso mês. Faz questão de resgatar, no entanto, um pouquinho da história de luta do nosso país. Desde antes e durante a ditadura militar, é palco de encontros nacionais, mobilizações políticas e luta constante. Saúdo aqui o trabalho do GT Memória e Luta, GT Memória e Verdade, do Museu Bajubá e diversos outros núcleos nacionais de pesquisa e divulgação da história do nosso movimento das nossas terras. Trago então as palavras de Cláudio Nascimento, que é ativista do grupo Arco-Íris, proferidas para a Agência Brasil. É muito importante que a comunidade reconheça, valorize a nossa memória, a nossa história, porque são passos que foram construídos ao longo do tempo por muitas mãos e que não têm apenas um artífice. São várias pessoas produzindo essa aventura, essa luta, essa trajetória que o movimento construiu até agora. A nossa luta é coletiva, nunca será individual. Como último disparador, então, para a conversa de hoje, eu trago um poema. E ao final, vamos dar a início à conversa entre os três, que apesar das falas e conteúdos preparados de antemão, se dará como um diálogo entre amigos, da maneira mais horizontal possível. Passados então 45 minutos, nós vamos abrir para a participação do público nesse diálogo, para trocarmos um pouquinho. Eu peço que nesse momento final a gente possa levantar a mão do Meet, quem desejar falar, e eu vou passando a palavra. Tudo bem? O poema diz: talvez eu tenha te escolhido ao acaso, e eu digo que sorte é minha. Porque o amor tem dessas manias de querer nos desafiar, de nos surpreender, de se envolver numa troca de olhares. Amor não é chocolate que se pode escolher o sabor. Amar é coisa de alma, de intimidade, de desejar o outro como um ser único. É se dar a chance de conhecer e vivenciar novas experiências. E a gente nasce assim, cresce assim e assim se transforma. Transforma o medo em luta, levanta a bandeira, grita. A gente supera,
ou ao menos tenta, todo e qualquer obstáculo. Porque de todas as formas de amor do mundo, única e exclusivamente aquela em que a gente se entrega, em corpo e em sentimento, a gente vai pra rua e fala. E fala tão alto quanto o pulsar de um coração partido. E a gente sofre também. Para 1000 mãos que ele afagam, 1001 ele apedreja. Por quê? Eu sou homem, tu é mulher, nós somos pluralidade. Se queres me conjugar, precisas ao menos me conhecer. Ame tal como um verbo transitivo, passível de todo e qualquer sujeito. Resumindo a um substantivo, respeito. Ailson Lovato, das opções que o mundo me dá, amar. Abro então o nosso seminário e passo a palavra para a nossa mesa. Olá a todos, bom dia. Muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, sendo um homem gay, né? E na academia, junto com Vanessa, Rafael, Henry, obrigado pelas palavras e o lindo poema. Bom ver todos aqui, a Kátia, minha orientadora, beijo, Kátia, né? Que acho super importante esse espaço. Bom, nessa troca eu pensei, né? E pensamos juntos, né, coração. E vou falar e tecer alguns comentários a respeito da academia e a produção de conhecimento de nós LGBTs sobre nós LGBTs. E digo que a educação, como esse dispositivo de transformação social, mudou minha vida e muda dos meus pares. E a academia, para mim, é o lugar que me permite experimentar, explorar e também nutre minha criatividade, né? E caminhando com os demais, a gente faz isso juntos, o que é transformador e potente. Bom, pensando no que eu vou trazer, vou até indicar leituras hoje, galera, né? Vamos falar sobre nossa produção. O que a gente pensa, o que a gente faz, o que a gente produz, né? Nesse contexto. E eu fui brevemente, aprendi com Maíra, brevemente lá na biblioteca digital de tese e dissertações, com uma curiosidade e uma pergunta, não é? O que a gente pesquisa? Quem pesquisa? Né? Sobre o que pesquisamos? O que lemos? O que citamos? E com muita curiosidade, né, pensando na sigla LGBT, que contém sexualidade, identidade de gênero, eu fui buscar saber, né? E já compartilho com vocês, porque tem obras, né, tem trabalhos do nosso PPG ali, né, na Universidade Estadual de Londrina. Então, quando fui buscar, eu fui utilizar a psicologia, esse recorte que nos é muito caro, né? A nossa profissão, regulamentada em 1962, a gente vai ver, o Rafa vai falar mais sobre esse campo clínico, mas o que tange academia, pesquisa e produção de conhecimento, né? Eu fui usar os escritores, né? Psicologia LGBT. Eu queria saber o que a gente estava falando, né? Isso são trabalhos, né, dissertações, teses já defendidas, a gente sabe que tem muitas coisas em produção acontecendo em breve no mundo, que é como eu disse, buscar saber. Então, quando eu utilizei lá o descritor de psicologia, END, né, o famoso END, o ELGBT, eu encontrei 187 trabalhos, né? E aí a gente consegue verificar o que é por instituição, né? E no termo eu encontrei um trabalho da UEL que utiliza o termo LGBT, né, no seu título, eu resumo, e que eu achei super interessante, né? A gente vai falar de arte com a Wanda daqui a pouco, mas que fez uma análise cultura-comportamental sobre a parada LGBT de São Paulo. A gente sabe que é um maior evento sobre a temática no mundo, né? De existir, resistir, né? Fazer arte, potencializar formas de transformação. Então, a gente tem ali esse cenário estudado, né? Eu achei super fundamental e importante, né? Isso foi feito no PGAC. Então, a gente consegue ver que tem um interesse da comunidade científica, no caso, eu conheço a autora, é uma pessoa LGBT também, né, produzindo esse saber, então isso é fundamental e super importante. Só que aí eu achei esse trabalho muito curioso, que sou, falei, não, vamos pegar cada letrinha aqui, né, que é super importante. Então, fui fazendo os escritores combinando com gay, lésbica, bissexual, transexual e travesti.
E aí encontrei mais coisa, né? Eu até estava brincando com os meninos no nosso grupo do webinar e falei assim, já dá para fazer um artigo. Vamos produzir um conteúdo sobre isso também, pensar, né, criticamente a respeito disso. Então, no combinado, né, do escritor de psicologia gay, por exemplo, eu encontrei 241 trabalhos. Desses 241 trabalhos, destaco um do PPG Psi, do Felipe Machado, né, que ele fala sobre pornografia, performance de masculinidade do gay, e eu gostei bastante pensando nisso, né, de como a gente tem pensado a nossa produção. Então, a gente tem no PPG um trabalho sobre. Quando vou falar sobre o escritor de psicologia lésbica, né, eu encontro 2 trabalhos, né, e 2 trabalhos também aqui do PPG, do nosso PPG Psi. Destaco então a Clara Maquinaba e a Maria Júlia Carlesse, né, que vão falar são trabalhos já defendidos, né, que passaram pelo programa, da questão das mulheres lésbicas. Na psicologia e a bissexualidade, eu encontro, então, 57 trabalhos, mas nenhum resultado ainda da UEL. Tem um que fala sobre binegatividade, né? Utiliza esse termo para referir-se também, o que também a gente fala sobre bifobia, utiliza o termo binegatividade no PGAC. E na psicologia e transexualidade e travesti, a gente tem um número de 187 trabalhos e também tem um trabalho aqui do PPG Psi, né, que é do João Pedro Previdelo, e que é super legal a gente ver, né? Nós temos espaço e podemos criar, pensar e estudar nossa população, né? E acho que isso é fundamental e importante. Pensando nisso, né, nesse panorama que eu trouxe para vocês da academia e da pesquisa lá do banco no digital, né, que eu fui futricar, e ver, né, entender, eu penso também que a gente, como uma possibilidade de pensar a nossa atuação, pensar a nossa pesquisa e pensar o nosso cuidado à população, né, uma coisa que eu também aprendi no mestrado, que é pensar a pesquisa ou metodologia decolonial. Isso é fundamental para pensar na nossa realidade, no nosso campo. O que é que a gente faz no sentido epistêmico? Né? O Sul, o que a gente produz, o que a gente pode falar? Né? Então, pensando na metodologia decolonial, quem lemos e quem citamos é super importante. Né? Quem a gente estuda? O que falam os autores sobre? Né? E são autores que a gente consome comumente, né? O que a gente troca, que a gente escolhe transmitir nos nossos campos de atuação como professores e pesquisadores. A gente precisa pensar nessas condições, né? E eu vou até deixar de indicação um livro chamado Psicologia e Decolonialidade. É um livro disponível gratuitamente, então eu consigo deixar o link aqui para vocês. Quando você vir para o YouTube, a gente deixa na descrição também, né? Vale a leitura. E tem um capítulo lá bem interessante que fala sobre Por uma Psicologia Queer, né? Do Eduardo Ferreira e do Fernando Teixeira Filho. Esse livro é de organização do José Grigoleto Neto e da Aline Rosberg. E José Grigoleto Neto é um homem gay, também pesquisador, e um amigo meu, vou indicar em breve uma literatura dele, e ele fala muito sobre essa questão da produção do conhecimento, né, com as intersecções importantes que a gente precisa fazer. E nesse capítulo, Por uma Psicologia Queer, ele chama atenção, né, da regulamentação da profissão em 62 e os campos de pesquisa, né, e que a psicologia, ela surge num campo que vai descrever sobre uma atuação baseada numa solução de problemas de ajustamento. E aí a gente precisa pensar, né, ajustamento, qual a norma, qual a regra, né, isso a gente precisa também problematizar, pensar na nossa atuação e na nossa pesquisa. E a gente para pensar, né, como a gente tem feito, o que a gente tem estudado, o que a gente tem lido e citado. A academia é esse ambiente de transformação, essa possibilidade de ter compromisso social e ética a respeito do que a gente faz, né? E a gente tem esse compromisso como pessoas LGBTs, né? Parafraseando a Erika Hilton aqui, que eu vi um reels dela, eu não luto pela pauta LGBT porque eu luto pela minha vida, e a gente também luta pela nossa vida, né? Então, quando eu trago para vocês no começo da minha fala que a educação transformou a minha realidade,
né, e lutei muito por ela, e estar aqui com essas lutas diárias é transformar, é potencializar, é levar para outras pessoas a possibilidade de sonhar, de existir, de pensar novas formas de fazer, nossas próprias formas de fazer. A gente precisa pensar nisso. Então, quando a gente está no PPG pensando nossa pesquisa, compartilhando nossa pesquisa, a gente é atravessado, né, sobre nossa identidade, sobre as nossas condições, sobre nossas questões, né, do pesquisador, né, isso é inerente, a gente precisa parar para pensar nisso. E eu gostaria de indicar para vocês um livro de um amigo pesquisador, José Grigoleto Neto, conhecido como Zeca, né, muito querido, que ele fez um livro chamado Caetano e Miau Não Fazem Au Au, um livro sobre as diferenças. Né? E eu digo isso pensando de um pesquisador gay que produz conhecimento, né? Tá ali fazendo e produzindo. Então, aqui eu vou deixar para vocês. Olha, Caetano e Miau Não Fazem Au Au, um livro sobre diferenças, né? Depois eu falo, olha que eu não marcador de página também, de gatinhos, né? Eu tenho 2 gatas, então é importante. Ó, um livro que os animais vão conhecendo outros animais, vendo a sonoridade, vendo que é diferente, como isso reverbera, né, nesse cenário. Então vale a pena, né, um livro infantil. Eu digo um livro infantil, mas eu tenho, gente, porque é, né, maravilhoso, tem que ter. Isso é super importante. E falando nesse contexto, né, da indicação da leitura, eu trago uma outra indicação também desse mesmo pesquisador, que vai estudar, né, também o rompimento de homens gays, de vínculos amorosos de homens gays, né? Faço recorte do luto aqui, por ser minha área de estudo já há um tempo, mas que a gente precisa parar para pensar, né? Esse livro Homens Gays e o Luto, né? Um pocket, a gente lê rapidinho, é bem bonito. Nesse livro ele fala, né, dessa condição de também ser um homem gay e querer estudar e dar voz à população invisibilizada. Então, quando eu faço essa relação de pensar como possibilidade a metodologia decolonial e a decolonialidade e a psicologia, é pensar nesses espaços que a gente pode fazer e deve fazer para transformar, né? Então, isso é super, super importante, porque a gente está falando de populações invisibilizadas, especialmente marginalizadas. É isso que a gente quer olhar, né? E dizer, especialmente, que se a gente está aqui hoje, né, a gente teve luta e teve uma história, né? O Brasil é um país extenso, plural, diverso, e é na nossa diversidade que a gente caminha juntos. Né? Então, quando o Rafa propõe, vamos fazer, vamos, né? Quando o Henry cita esse poema, vamos todos, né? Esse é o lugar, esse é o espaço, essa é a potência e essa é a possibilidade de fazer a diferença, o diferente, né? E a intensidade, e enormemente a gente vai costurando tudo isso. E volto a dizer, né, quando encontrei a dissertação da análise da parada LGBT, a arte é o caminho que a gente tem para enfrentar muita resistência. Seja na dança, seja na atuação, né? O Rafa falou assim, não gosto de câmera. Vai me dar uma câmera, eu vou, né? Enfim, qualquer expressão ela é válida, ela é política e necessária. Então, eu quero que fique essa mensagem para vocês, né? É possível? É. Estamos aqui. Sairemos? Não. Jamais. Isso é super importante. Então, que possamos falar, que possamos nos expressar. E que bom que estamos aqui para isso. Muito obrigado. Passa a palavra então para Vanessa Riga. Oi, gente, bom dia. Assim, né, vou começar falando que eu tô bem nervosa, porque, e já me expondo também um pouquinho, acho que um pouco diferente do Lucas, a partir do convite do Rafa, né, que encabeçou essa ideia,
que falou, vamos, vamos. Eu já fiquei meio ressabiada. Ah, mas a gente vai, né? Não, a gente vai. Mas eu fiquei meio ressabiada, porque, enfim, acho que tem um pouco desse nervosismo. E assim, acho que, como o Henry trouxe, né, eu sou artista da dança e quando eu tô no palco, eu acho que é um lugar que eu consigo me expressar e consigo sentir, consigo trazer muita coisa que a Vanessa de agora, que tá falando, não consegue, assim, sabe? Então vem um pouco desse lugar, esse nervosismo. Um palco, bora, só vamos. Aqui é muito mais difícil para mim, assim. Mas também vejo esse convite do Rafa como um lugar que me colocou para pensar também, assim, né? Um pouco sobre a minha trajetória, um pouco sobre como é que a dança ela foi entrando no meio de tudo isso. E a gente tinha pensado em algumas falas, né, para cada um. E ontem à noite eu mandei um áudio para os meninos assim, gente, será que eu posso mudar um pouco o que eu vou falar, assim, né? Porque eu fui pensando e pensando assim, mas como que eu vou falar? Do que eu vou falar? Aí eu pensei, vou falar daquilo que eu tenho como trajetória, assim, né? Daquilo que me afeta. E aí não tem como não falar da dança. Então, acho que pensar essa minha trajetória como bailarina é também pensar essa minha trajetória como pessoa que hoje se entende como uma mulher lésbica. Acho que a dança ela também é um espaço de resistência, também é um espaço em que a gente consegue expressar muita coisa que a gente não consegue dar lugar, dar espaço em outros lugares, assim, né? Acho que se expressar a partir do corpo é expressar coisas que a fala às vezes não dá conta, né? E às vezes a gente não tem nem noção disso. Depois que a gente consegue trazer para o pensamento, trazer para a fala, mas primeiro vem no corpo. E aí, eu queria trazer para vocês uma pessoa que eu encontrei há um tempo atrás no Instagram e tenho acompanhado o trabalho dele. E, bom, essa pessoa se identifica como uma pessoa não binária, é bailarina da Pacific Northwest Ballet. E por que eu quis trazer essa figura, né? Logo vou mostrar um vídeo para vocês, porque eu acho que quando essas pessoas, quando a comunidade LGBT consegue ocupar esses espaços e permanecer nesses espaços, é onde a gente consegue se identificar, assim, né? É onde a gente consegue ver que tem lugar para estar, que tem lugar para representar, que tem lugar para a gente ver aquilo que muitas vezes a gente não vê, né, no dia a dia, não, enfim, que é invisibilizado, né, muitas vezes. E, bom, deixa eu passar o videozinho primeiro, e depois a gente discute um pouco mais sobre isso. Como eu falei, né, eu tô nervosa, né, já vou falar de novo. Deixa eu só dar um contexto, né, sobre esse vídeo. Ashton Edwards, não sei se eu falei o nome dele, Ashton Edwards, hoje ocupa um lugar de destaque dentro dessa companhia, que é uma companhia que tem bastante influência dentro do balé clássico, hoje no mundo. E nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês é de um ensaio em que ele está fazendo o papel da personagem Aurora, dentro do balé A Bela Adormecida, que é um balé que muito conhecido, feito por várias companhias diferentes, e o papel de Aurora é um papel principal dentro desse balé. E é um papel que comumente é um papel feminino. É um papel do lugar de quem ocupa esse papel é quem se identifica como feminino. E hoje estar sendo ocupado por uma pessoa não binária cara, é muito legal a gente conseguir ver que existe esse espaço, assim, né? E, bom, deixa eu passar o vídeo aqui. Peraí. Só um minutinho que eu fechei ele. Vou abrir de novo.
Gente, por algum motivo não tá aparecendo o vídeo aqui pra mim. Na hora que eu vou compartilhar. Alguém sabe me instruir? Amiga, quer me mandar o vídeo no WhatsApp e eu compartilho? Pode ser. Janela. Ele não aparece. Tu pode compartilhar a tela inteira, amiga. A tua conta e risco. Ou você me manda aqui. Tá, vou tentar compartilhar a tela inteira então, peraí. Deu certo? Aham, coloca no vídeo pra ver se tá tocando. Deixa eu ver se tá com som. Perfeito, amiga. Tá, beleza. Pronto? Deu pra ver. Ou tudo certo? Perfeitamente, amiga. Então, gente, eu acho. É que eu gosto muito de assistir, né? O balé. Então, ver, ver essa dança, ver ela sendo feita por Ashton é incrível, assim. Eu acho muito lindo, muito. Ficou até nem sei mais o que falar assim, nesse momento. Mas vamos voltar. Então, assim, né? A gente vê uma pessoa não binária usando uma ponta. Cara, ocupando esse espaço, ocupando esse papel. E como é que hoje as coisas têm mudado, assim, né? Eu costumo ser um pouco esperançosa nesse sentido. O, a dança, né, principalmente o balé clássico, ele sempre foi muito demarcado por esses papéis de gênero. Então, quando a gente pensa nessas grandes companhias, quando a gente pensa nesses grandes balés, assim, sempre vão ter os personagens que são destinados às mulheres e os personagens que são destinados aos homens. Inclusive, dentro de sala de aula, tem muitos exercícios que é um mesmo exercício, a gente vai trabalhar um mesmo movimento, mas ele é feito de formas diferentes por homens e por mulheres. Então, sempre tem essa divisão, assim. E ela é embasada numa história de, assim, os homens têm mais força, então eles precisam treinar outras coisas, eles precisam conseguir carregar as bailarinas, então é todo esse embasamento. E hoje, assim, dentro da minha vivência, eu vejo que existe a possibilidade desse intercâmbio, assim, entre os papéis, entre os exercícios, entre quem faz o quê. No passado, dentro de uma sala de aula, claro que hoje ainda tem esses respingos, assim, né? Mas dentro de uma sala de aula, jamais que uma mulher poderia fazer o exercício que o homem está fazendo e que o homem poderia fazer o exercício que a mulher está fazendo, muito menos usar sapatilha de ponta, muitas vezes, né? Então, hoje já se vê um pouco desse diálogo, assim, já se vê mulheres fazendo os saltos que os homens fazem, homens fazendo os saltos fazendo os giros que as mulheres fazem, enfim, tem esse diálogo, assim. Quer dizer, é claro que, como eu falei, tem os respingos, muitas vezes a gente não sente que a gente pode, mas quando a gente vê alguém fazendo, a gente passa a entender que, ok, acho que tem um espaço, dá para a gente tentar pisar devagarzinho ali. E eu acho que é um pouco sobre isso quando a gente começa a falar da representatividade LGBT nesses outros espaços. Então, como, por exemplo, na dança,
nos filmes, na música. E aí, igual, né? Acho que a gente tem aí a Lady Gaga como uma grande mãezona dessa comunidade, justamente porque ela abre esse espaço de você ser quem você é, de você se expressar. Então, como que para muitas pessoas é tão importante conseguir enxergar isso nesses lugares. E aí eu queria trazer também outros dois disparadores, e agora eu vou conseguir compartilhar melhor, que já está abertinho aqui tudo certo. São duas imagens. A primeira é de um filme chamado Shiva Baby, e a segunda do filme Homem com H, né, que estreou recentemente nos cinemas. Deixa eu colocar aqui primeiro a imagem de Shiva Baby, peraí. Vocês estão conseguindo ver? Não, amiga. Eu acho que você vai ter que compartilhar a tela que nem da outra vez. Tá, peraí. Deu certo? Aham. Perfeito, amiga. Beleza, mas agora eu não vejo ninguém, mas tudo bem. Então, deixa eu só dar um contexto do filme, né? Essa personagem aqui da esquerda é a Daniele, e ela tá indo não é um enterro, é aquela segunda parte do enterro, em que as pessoas estão juntas, conversando e trocando. Eu acho que é muito comum nos Estados Unidos que tem esse momento. E lá e o filme inteiro se passa nesse momento pós-enterro, assim, de uma pessoa que ela nem sabe quem que é, e ela precisa cumprir alguns papéis que são esperados tanto para a família dela quanto para as pessoas que estão nesse espaço. E aí um desses papéis perpassa a sexualidade dela, né? Então aqui lá nesse lugar ela encontra com uma antiga relação que ela tinha, que é com a Maia, e aí antes de entrar aquele espaço, a mãe da Daniele fala assim, ó, oh, não quero nenhuma brincadeira sua com a Maia, porque não seria bem visto para a família ali dentro daquele espaço. E aí tem ela aqui beijando a Maia em um outro momento, fora da casa, e uma senhora aqui que faz parte desse contexto ali atrás, simplesmente existindo, assim, né? Então, acho que representa um pouco de como muitas vezes a nossa trajetória ela é invisibilizada, né? A gente não pode se expressar em alguns espaços. Peraí que está carregando. Gente, eu me sinto um pouco jurássica. Que coisa! Sem saber mexer nessas coisas. E aqui é uma cena, né, do filme Homem com H. E bem no comecinho do filme, enquanto o Ney ainda tá morando na casa dos seus pais, e chega um momento, ele já teve vários conflitos com o pai dele, e chega um momento que, num desses conflitos, o Ney decide ir embora de casa. E ele fala pro pai, né? O pai fala assim, que não poderia ter uma pessoa que é viada dentro da casa dele. E aí ele fala, não sou viada. Agora, quando eu for, o Brasil inteiro vai saber. E acho que o filme inteiro do Ney é marcado por essa trajetória dele, em que ele sempre resiste. E se expressa, e comunica, e através do corpo, através da música, através de várias formas de se expressar. É claro que muitas vezes, tanto nos dois filmes, né, tanto na trajetória da Daniele quanto na trajetória do Ney, são marcadas por consequências de você se expressar. Mas eles persistem, e eles vão e chegam em lugares que foram muito difíceis para que eles alcançassem esse espaço, né?
E acho que aqui a gente entra nesse lugar de como que cada um dentro da nossa comunidade vai conseguindo atravessar a sua história, atravessar tudo que mandam a gente não fazer ou mandam a gente fazer contra a nossa vontade. Eu acho que é muito comum, assim, dentro da trajetória de mulheres lésbicas, em que a sua sexualidade ela é muito... Ela cai num lugar de, mas será que você não é bi? Mas, você já ficou com homens? E aí, agora? O que é isso? Então, sempre tem esse questionamento, é sempre colocado em xeque essa nossa trajetória, que pra gente já é muito custoso de chegar nesse lugar. E aí, quando a gente chega, ainda assim é colocado em xeque, né? E acho que por aqui eu vou finalizando um pouco do que eu tinha que falar, que eu preparei para falar aqui para vocês. E deixo esse gancho assim para o Rafa ir trazendo um pouco para a gente como é que são essas trajetórias individuais de bancar, né, a sua subjetividade, de bancar a sua forma de se expressar, de que seja possível, né, que a gente se afete e se expresse. É isso, gente. Obrigada. Perfeito. Passa a palavra então para o Rafael. Maravilha, bom dia pessoal, me escutam bem? Estão me escutando direitinho? Então tá bom. Bom, antes de eu começar a falar, eu queria agradecer muito Henry, Lucas, Van, os profs do nosso departamento, Maíra, minha orientadora, oi, Má, fazer igual o Lucas, oi, Má. Então, eu queria agradecer muito a vocês, né, por abraçarem realmente esse diálogo, essa partilha, né, uma ideia que surgiu ali no meio do Maringá Londrina, e eu falei, vou conversar com o pessoal, Van, corre aqui, então vamos lá. E vou compartilhar, aproveitar também, já compartilhar com a Vanessa, eu também me expresso melhor no palco, amiga, eu também... Então, eu me expresso um pouco melhor lá. Então, isso tudo aqui é um pouco novo para mim. Então, mas vamos lá, trazer um pouquinho daquilo que eu faço, daquilo que eu gosto, e como isso pode contribuir com a nossa comunidade, com as nossas discussões, enfim, tanto em âmbito subjetivo, quanto em âmbito social, em âmbito acadêmico. Vamos parar a pensar algumas coisas, né? Acho que as pessoas que estão escutando notaram que a gente compôs a nossa mesa, a gente construiu a nossa mesa numa linearidade, né? Nessa linearidade, a essência central é essa busca do sujeito, né? Pelo si mesmo. Então, nós começamos com um poema, né, que abre o que é o amar. Nós passamos, né, pela fala do Lucas, que vai nos trazer um levantamento do lugar do sujeito frente à produção de conhecimento sobre si mesmo, né, a produção da reflexão e do conhecimento científico, psicológico, social sobre o si mesmo, não mais, né, ditos por terceiros, mas ditos pelo agente, né, por aquele que participa, mas aquele que escreve, aquele que faz. Passamos daí para o sujeito que se expressa, né? Um sujeito que encontra na arte um modo de resistência, mas também um modo de delatar a sua subjetividade, a sua expressão da sua sexualidade, a sua expressão do seu desejo via sublimação, via espaço potencial, via arte, via criatividade, né? Então vimos com a Van a ideia da dança, de um sujeito não binário, né, usando sapatilhas de ponta, fazendo um papel que num balé de repertório é dito como feminino, né, com uma movimentação muito específica. Não, que movimentação é essa? O que significa isso? Agora a gente vai passar por outro tipo de sujeito, né, um sujeito clínico, né, um sujeito da clínica. Quem é esse sujeito LGBT na clínica? Quais são as diferenças? Quais são as especificidades desse sujeito? Mas antes de tudo isso, devo dizer que nesse assunto específico, pesquisador e indivíduo se mesclam, né? Assim como meus colegas, não há como me tirar dessa história, né? Sendo psicólogo, sendo pesquisador, mas sendo um homem gay, também sou perpassado pelas questões do meu tempo, né? Daquilo que há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, se pensava a respeito da minha sexualidade, da sexualidade dos meus colegas, o que se tinha nesse espaço disponível para que a nossa expressão fosse genuína ou não. Então, a minha fala vai e volta entre aquilo que eu já escutei,
que eu já estudei e aquilo que eu sou. Certo? Pode ser? Vamos começar então. Tudo isso nasceu de alguns questionamentos meus, né, essa pequeno recorte das falas, né, dos meus atendimentos, né, da escuta da própria comunidade, da demanda da própria comunidade. Há muito tempo, a escuta de pessoas da comunidade LGBT em relação a contar a sua narrativa a partir da ideia de assumir-se me incomodava. E até então não havia profundidade teórica e clínica o suficiente para ter uma reflexão sobre. Mas a ideia de assumir sempre me trouxe uma inquietação. E vamos lá. Tem um documentário muito interessante, está disponível no YouTube, sobre uma casa de danças de salão, inclusive sobre dança, bem legal. Uma casa de danças de salão em São Paulo, que ela é especializada, né, para o público, né, dos homens gays, e lá conta-se a narrativa de vários homens gays, já na maturidade, que tiveram a sua adolescência, a sua jovialidade em tempos muito mais difíceis que os nossos. E lá eles contam algumas coisas que é interessante contextualizar. Lá eles dizem o seguinte: a minha sexualidade, ela é uma sexualidade de margem, ela se constituiu a marginalização. Ela é de margem e hoje eu não consigo ser de outro jeito. É uma fala muito pesada e muito profunda. Inclusive é de um desses participantes dessas danças. E aí isso me casou com a minha ideia de, tá, mas o que significa então esse assumir-se? Né? A nossa geração de LGBTs da atualidade, ela também é influenciada pela geração anterior. E na geração anterior, assumir-se era expor um crime. Assumir-se era expor uma parcela ruim de um defeito na sua constituição. Assumir-se era narrar ou delatar que fez algo de errado, que era algo errado. Então, naquela época, como diz esse personagem, para se relacionar, eles iam ao cinema e quando um encostava a perna no outro, se havia uma troca de olhares, ok, a pessoa era do babado. Se não, saía todo mundo correndo. Vejam, tudo às escondidas. Não é? Isso em termos sociais. Em termos individuais, o sujeito LGBT cresce, não é? Escondendo a sua sexualidade, escondendo quem se é, escondendo o seu desejo, assim como a gente esconde algo de errado. Internalizamos, então, durante uma vida, né, durante todo o iniciar de uma vida, um grande segredo. Né? Já assistiram aquele filme, vou pegar um ganchinho da van, já assistiram aquele filme Love, Simon? Love, Simon é interessantíssimo em relação a isso. A narrativa dele começa o seguinte: eu tenho um grande segredo. Eu guardo um grande segredo. Precisamos refletir sobre isso. Não é só um movimento, né? Não é só um movimento sobre um discurso da fala. É um movimento da nossa dinâmica psíquica subjetiva. Então, nós começamos diferentemente, né, de outras sexualidades, nós começamos entendendo que somos a partir de um segredo. E a partir disso, exageramos numa parcela muito falseada de quem somos. Então, quem de nós não performou o que não é durante um período na vida? Sou um jovem crescido, né, no final dos anos 90, início dos anos 2000. Né? Imagina falar sobre sexualidade, muito menos abertamente sobre quem é, num colégio público, né, de uma região periférica, né, aqui na região de Maringá, não havia essa possibilidade. Sabíamos quem era, né, a pessoa gay da escola e era alvo de chacota por todos. Então ninguém queria ocupar esse espaço. Ninguém queria ocupar o espaço da bicha poc-poc. Ninguém. Né? Muito menos o sujeito mais consciente de si mesmo não queria ocupar esse espaço. Era agressivo, era violento. Né? Todos os dias era uma grande luta. Então, assim como outros gays da minha época, assim como outros gays que hoje já estão próximos da casa dos 40 anos, nós nos escondemos. Nós deixamos aquilo em segredo, porque aquilo era errado. Aquilo deveria ser guardado às 7 chaves. Guardado às 7 chaves é uma visão falseada de nós mesmos. Né? E aí, já puxando a teoria unicotiana, uma versão falseada de nós mesmos é usada como defesa contra esse ambiente que não é nada facilitador. Que na época não era nada facilitadora, mas era promotora de uma repressão.
Passa o tempo, chega, abra sua mente, gay também é gente, né? Baiano fala gente. Seja você mesmo, comece assim o movimento. Na arte, Vera Verão, epa, bicha não. Pois é, não sou só bicha não, sou muito mais do que isso. Sou bicha, mas sou muito mais do que isso. Então começamos ali um movimento social, um movimento na arte, em Mato Grosso, Vera Verão, dentre outros, que foram nos auxiliando, o Rafaelzinho lá do interior, lá do fundo, olhar e falar, olha, não tem nada de errado com você. Mas até então, algumas sequelas ficam marcadas. E aí eu mesmo olho para os meus pais e digo, bom, eu preciso assumir algo a vocês. Assumir. Vejam que sujeito é esse, desse sujeito que a gente está falando, esse sujeito que entrou na clínica. Esse sujeito que hoje, com 30, 40 anos, ainda no fundo do seu ser, no fundo do seu inconsciente, traz uma narrativa ainda preconceituosa, ainda discriminatória sobre si mesmo. Não mais sobre apenas a comunidade como um todo, mas como o si mesmo. E ele nos vai fazer uma diferenciação muito clara entre assumir-se e afirmar-se. Vou tentar fazer essa distinção. No assumir-se, no eu assumo isso, nós carregamos essa historicidade de preconceitos e discriminação que até hoje, em alguns países, nos consideram como prática criminosa. Anda de mãos dadas no Egito para a gente ver o que pode acontecer. Ainda é crime. Ainda você vai... Não, atentado violento ao pudor, tira daí. Então, em alguns locais do mundo, ser quem somos não é só um crime moral, mas um crime social, infelizmente. Nosso país não é um ato criminoso, muito menos de, né, passível de ser, né, respondido na justiça, mas nós temos ainda aquela ideia veiculada na população de o que somos é moralmente errado, sustentado por discursos de ódio, né, em veículos que nos deveriam nos ajudar. E por isso é tão importante ocuparmos o lugar do pesquisador para dizermos se vocês estão errados. O lugar do artista para dizer, abra sua mente, gay também é gente. E o lugar de clínica, para fortalecer o sujeito. Não. Você não vai se assumir. Aqui nesse espaço, você não vai se assumir. Você vai se afirmar. Então, durante esses anos, né, uma das intervenções em relação ao sujeito LGBT na clínica foi essa reconstrução de uma ideia de assumir-se para afirmar-se. Assumir é uma versão falseada do si mesmo, na qual eu carrego toda essa histórica de eu assumo algo que é errado. Eu assumo que se espera, né, em termos de submissão, eu assumo o que se espera da minha família, o que se espera do meu ambiente, o que se espera de onde eu estou, que o que eu sou é errado. Então, via submissão, via essa parcela submissa, eu me coloco como um sujeito assumido. Eu sou assumido. Eu sou entendido, como diria uma geração passada minha. Eu sou entendido. Isso reverbera no meu psiquismo de uma maneira muito drástica. Então, por uma questão de submissão, eu digo, eu me assumi. Então, cumprindo os padrões, ou cumprindo uma exigência do meu ambiente, que já notou pelos meus 3 jeitos que eu não tenho uma atividade heteronormativa, não me equiparo aos homens héteros, não me equiparo à mulher hétera, não me equiparo à pessoa cis. Então, o próprio ambiente já notou, e é uma pressão para que eu saia. Eu saio desse armário, por vezes, sem condição psíquica de, como diz a Van, de suportar. Sem um ambiente que me suporte, que me dê sustentação. O famoso hold. O que acontece comigo? Me apego aos meus pares, me apego aos meus relacionamentos, e, de uma maneira ainda não naturalizada, ainda não com psiquismo ainda não maduro, em termos bem minicotianos, né, bem na maturidade emocional, não consigo naquele momento sozinho processar essas informações. Porque, vejam, sair do armário não é só colocar o bottom. Sair do armário não é uma informação. E aí os autores consultados, mais a dinâmica clínica, nos mostram que assumir-se é uma informação. Eu estou informando. Eu estou colocando um bottom, eu estou me informando, eu estou me informando com os meus pares o que é tudo isso a partir da informação. Só que esse sujeito chega aqui no consultório com a ideia de que, ok, isso é tudo o que está no meu ambiente. Eu tenho Abra Sua Mente, gay também é gente, mas eu também tenho a condenação pós-vida de vocês, é com certeza dor e sofrimento. É com certeza algo que a sua existência precisa ser negada. Então eu estou no meio de uma guerra entre entender-me
e, junto com os meus pares, produzir criativamente relações e simbologias mais criativas, e, por outro, de ser acusado de morte, ser acusado, ou mesmo ter medo da morte, e medo da minha própria existência. É um cenário um pouco complicado, embora cheio de questões produtivas, mas ele é complicado. A partir do momento que eu entendo que o assumir-me é uma versão falseada de mim mesmo e que posso, via processo analítico, via reflexão, via arte, via leitura das pesquisas, via propagação de conhecimento, entender-me enquanto um sujeito que não assume a sua sexualidade, mas que afirma a sua sexualidade, nós não transformamos apenas o termo. Nós modificamos uma dinâmica psíquica, na qual o sujeito já não se entende mais, nem a nível consciente, nem a nível inconsciente, que aquilo que foi entendido a ele, ou aquilo que foi passado para ele, pela família, pelos espaços, pelas instituições, é agressivo, não, é produtivo. Passa-se, então, a entender-se uma versão da experiência vivida do próprio sujeito, uma narrativa do próprio sujeito, na qual eu não informo quem eu sou, mas eu te digo quem eu sou a partir de uma experiência minha, verdadeiramente, genuinamente espontânea minha. Eu não me assumo, eu me afirmo. É diferente. Vamos lá, Lucas de novo, a palavra da Érica, né? Eu não luto pela comunidade LGBT, eu luto pela minha existência. Nós temos ali uma narrativa que não é só social, política, porque é uma pessoa política, não só, né, em defesa da comunidade, mas falando do ponto de vista de dentro. Se de um lado nós temos o assumir como uma extensão do meio, como uma intenção do meio, uma pressão do meio, de fora para dentro, nós temos o afirmar-se como uma intenção de dentro para fora. Se é de dentro para fora, eu crio recursos para lidar com os ataques, para lidar contra as insinuações, para lidar contra a invisibilidade que tentam me colocar-me. Não, eu vou andar de mãos dadas, eu vou usar o meu bottom, a minha expressão pública de afeto, ela é legítima, eu vou pressionar o Estado para que tenha leis que viabilizem a minha existência, mas mais do que isso, eu ando de cabeça erguida. Eu seguro as minhas mãos de cabeça erguida, até no 30, até no 20, até no 40, até no 50. Essa força interna, ela sim é ajustada e facilitada por esse ambiente, com certeza, mas ela também é uma força subjetiva, individual. Não é só uma passagem de um sinônimo para outro. Não são sinônimos. Afirmar-se e assumir-se não é sinônimos. Se a gente vê as produções artísticas dos anos 90 e do início dos anos 2000, são produções de assumir-se. São produções em que o cara vai lá para a montanha para ficar com o outro e depois ele é descoberto, aí ele tem que se assumir. A se assumir gay é um crime, porque ele está traindo a esposa. Enquanto nessas produções mais modernas nós temos um afirmar-se, como esse sujeito no balé, como Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, já assistiram? Como Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é uma sutileza e uma delicadeza, e tantas outras narrativas que chegam a nós via TV, via minisséries, mas também via no sujeito na clínica. Então, a nossa intenção enquanto psicólogos e psicólogos de base psicanalítica e psicólogos gays, sim, psicólogos com a nossa identificação sexual e psicólogos gays, é fomentar, ajudar esse sujeito da comunidade a fomentar essa passagem maturacional mais autônoma de um sujeito perpassado, submisso e perpassado por uma objetificação e por uma submissão do ambiente para um sujeito autônomo, expressivo, criativo, de quem fala da minha sexualidade sou eu. E eu não me assumo, eu me afirmo. Inconscientemente, nós trazemos à luz todo um preconceito estrutural que, por vezes, coloca o sujeito num travamento, num embotamento da sua sexualidade. E não só de dizer que é gay, mas de viver essa sexualidade de maneira genuína. Eu posso namorar, eu posso casar, eu posso curtir, eu posso experienciar isso de uma maneira mais expressiva e não tão embotada, reprimida. Então, nessa busca, né, já para a gente já ir finalizando, porque eu falo demais, então nessa busca nós pensamos, além do sujeito pesquisa, quem somos?
né? Por quem citamos? Eu fiquei pensando nisso que você disse, Lucas. Quem nós citamos? Então, quais são os nossos referenciais? Né? Não só na academia, mas quem são os nossos referenciais enquanto sujeito e sujeita e sujeito LGBT? Quem são os nossos referenciais? Quais são as palavras que nós usamos? Usamos ainda assumir-se? Estamos nos referenciando às pessoas que de de algum momento da história nos colocaram dentro do armário e disseram: olha, vocês são errados, isso é errado, não adianta. Isso é errado. Você pode dizer o que você quiser, mas isso é errado. Porque nós assumimos crimes. É o sujeito na frente de um juiz que vai: olha, fui eu que fiz, eu assumo esse crime, fui eu que fiz. Fui eu que fiz isso. Nós assumimos algo que é errado, né? Algo que está em desordem com a comunidade e com aquilo que nós temos enquanto lei social individual. Depois eu fiquei pensando, Vano, no que você disse, esse sujeito expressão, que quebra os padrões, como no balé, em que o binarismo é extremamente marcado. Extremamente, o homem faz isso, a mulher faz aquilo. Então, quebramos ali um sujeito de quem cita referencial e estamos quebrando ali um sujeito de como que você se expressa. Qual é a expressão que um bailarino, uma bailarina deve ter, um dançante deve ter, alguém que pinta ou que esculpe deve ter. Embora falamos sobre arte, nessa possibilidade expressiva e projetiva do sujeito, mas nós podemos esquecer que ela é perpassada pelo seu tempo. Ela é perpassada pelo seu tempo. Então se espera que o sujeito faça isso, o sujeito faça aquilo outro. Assim como na ciência. E aí nós chegamos num contexto clínico, então, de quem somos e como nos expressamos para como nos constituímos. Como é a nossa constituição? Como é essa constituição desse sujeito? É a constituição tradicional, assim como como os paradigmas da psicanálise em suas interfaces nos mostram? Sim, mas com especificidades que devem ser atentadas, como o fortalecimento da personalidade para suportar e amadurecer algo que deveria ter sido conquistado na adolescência, mas não foi porque o ambiente não era propício. O ambiente nos fez ficar dentro do armário no momento em que nós estávamos nos preparando para amadurecer uma parcela de autonomia, uma parcela de conquista da cultura, uma parcela de aprendizagem das relações objetais. Lá na adolescência, estávamos presos. E aí viemos fazer isso na vida adulta. Então, isso tem que ser levado em consideração, certo? Um sujeito é um sujeito clinicamente mais criativo. Deve ser um sujeito mais criativo. E nós temos essa tarefa de promover esse espaço para que o sujeito possa crescer, amadurecer e se expressar de uma maneira mais autêntica. E ter uma escuta mais sensível para as nuances dessa fala, de você se assume, não, você se afirma. Você é. Auxiliar o sujeito nessa busca do você é, do eu sou. Não, você é. Você não se assume. Você não assume um crime. Você é o que é. E a partir disso cria mecanismos para se defender, sim, de hora de ataques maldosos e perversos e manipuladores, de discursos de ódio, mas também para se expressar de uma maneira genuinamente e, consequentemente, mais saudável. E assim eu termino a minha fala. Muito obrigado. Gente, rapidinho então, eu gostaria muito de agradecer a vocês três pelas falas. É muito emocionante para mim. Muito obrigado pelo convite também de mediar tudo isso. Eu acho que entre um pouquinho de história e um pouquinho de poemas, vocês falaram de várias respostas que a gente encontra para conseguir sobreviver, mas também viver nossa sexualidade, nossa identidade. Então, muito obrigado, gente. Passo agora a palavra, então, para quem quiser um pouquinho conversar com a gente. Levantar a mão no Meet via reação. Tudo bem? Alguém se arrisca? Quebrando o gelo um pouquinho, só vou deixar o arroba de Ashton aqui na legenda, para vocês também acompanharem no Instagram. Tá bom? Se ninguém quer falar, eu falo um pouquinho então.
Eu acho que eu vou, primeiramente, muito rápido, marcar a importância de que a gente possa ter esses diálogos e esses eventos na universidade. No sentido de que esse espaço da minha experiência foi por ter acesso a um coletivo, por ter acesso a um ambiente que me era propício para poder falar e poder me afirmar, eu pude me descobrir enquanto homem bissexual na universidade. Isso não é só do campo da graduação, como foi para mim, mas também da pós. Então, que a gente consiga sempre manter esses diálogos vivos. E eu não queria de fato falar, gente. Eu queria, ou vocês continuam conversando entre vocês, ou alguém de fora. O que que vocês acham, gente? A Kátia perguntou então, como o PPG pode fortalecer essa discussão? Isso apareceu um pouco na fala do Rafa, se pudessem os três falarem, eu queria ouvir. E eu também estava falando um pouco. O que que vocês acham, gente? Quem quer começar? Eu acho que, assim, a gente teve muito pouco tempo, né, para se organizar e tudo mais, mas uma das ideias era trazer pessoas que já fizeram pesquisas dentro da temática LGBT para poder falar sobre suas pesquisas. Eu acho que a gente pode pensar em como, com mais tempo, trazer essas pessoas para falar mesmo, assim, né, porque eu acho que isso, igual o Lucas vai trazendo na fala dele, traz mais concretude do nosso espaço dentro da academia. Bom, acho que essa é uma intervenção em que nós já podemos ver o PPG envolvido, né, no fortalecimento dessa discussão. Não deixar passar em branco, né, embora a gente tenha pensado isso rápido, a toque de caixa, mas não deixar passar em branco é simbolicamente, eu acho importante. Nós somos representantes de uma comunidade num espaço público como é a universidade, portanto, nós temos a faca e o queijo na mão para não nos calar, né, não nos invisibilizar de forma nenhuma. Então, a abertura assim, de espaço do programa para que discussões como essas possam acontecer, para que a gente possa se colocar não só enquanto pesquisadores, mas contar a nossa história enquanto sujeito, e com isso, né, influenciar outras pessoas de que esse espaço também é delas, seja na academia, seja na pós-graduação, seja na arte, seja na graduação, que nós podemos ocupar em qualquer espaço. Acho que o programa de pós-graduação tem esse viés também, esse viés social, sabe? De potencializar o sujeito nas suas várias faces. E pensando na comunidade LGBT, que, querendo ou não, ainda nós somos, né, tidos como um grupo de risco, afinal ainda somos marginalizados, ocupar essas cadeiras tem um peso. Ocupar essas cadeiras tem uma responsabilidade a mais do que defender as nossas teses e as nossas dissertações. Nós representamos uma comunidade, representamos um modo de pensar que cria no artístico, mas cria produções também na academia, cria produções nas vivências, no dia a dia. Então, acho que essa é uma forma, para ficar também, ainda é uma forma, sabe? A abertura do programa para que eventos tão rápidos, né? Inclusive, muito obrigado para a Ficate, a própria Rafael, por ter abraçado a nossa ideia, por ter abraçado o projeto, de, mesmo simbolicamente, não deixar o dia passar em branco, não deixar o mês passar em branco. Sabemos que a luta é diária, nós sentimos na pele, no dia a dia, nos olhares nas ruas, como nem a gente nem precisa estar de mão dada para isso, está estampado na nossa cara que somos da comunidade. Então, não deixar isso passar em branco, não permitir que isso passar em branco, e de pronto ter aceitado a nossa chamada, é mais do que necessário para que a gente consiga visibilizar essa pauta, que ainda é tão importante. Afinal de contas, a gente pensa que porque podemos casar, podemos andar de mãos dadas, temos leis, não, a luta não acabou ainda não. Né? Nós temos esses privilégios que os nossos anteriores não tiveram, e esse documentário que eu citei fala sobre isso, né? Fala sobre isso, sobre como eles gostariam de hoje ter 30 anos para viver isso, eles não conseguem viver isso. Então nós temos privilégios, mas lembrando que ainda, como diz uma das nossas próprias, ainda há muita luta, ainda tem o que fazer.
E que bom que estamos aqui, né? Já estamos aqui porque lutaram, continuamos lutando, seremos resistência e, como o Rafa comentou, né, e Vanessa falou, o evento é essa porta, essa possibilidade, esse contexto. Então, quando a professora Cátia e o professor Rafael aceitam, nos acolhem e falam vamos, nos fortalecem também, isso é importantíssimo, incrível, e concordo com os demais, os meus pares, assim. O espaço existe, que bom que existe. E aí, edições futuras virão, com certeza. Eu penso, então, só complementando, eu concordo muito com as falas dos três, de que a gente possa sempre se cuidar, tanto horizontalmente, mas também, infelizmente, verticalmente, que a gente possa prestar atenção em quem está dentro do programa, que a gente possa sempre ter ações para que a gente consiga ter espaços de convivência, de brincadeira, de risada, mas também de trocas para falar de dores. E à medida do possível que a gente consiga fazer isso acontecer, a gente também está ocupando esse programa de maneira viva. Prof. Maíra, quer falar um pouco? Quer perguntar, dizer? Eu acho que ainda dentro daquilo que a Kátia questiona, né? E vocês sabem da minha vibe aí, da disseminação, né? Então, esse exercício de recuperando o que o próprio PPG fez, né, já produziu e tal, eu acho que dá, né, nem sei o quanto que a Kátia está podendo ouvir, né, mas a gente estava naquela história, você estava na reunião, assim, da gente ir fazendo as publicações do PPG, e acho que é até uma possibilidade de repente, fazer um compilado, né, sejam das pesquisas, sejam das práticas, né, porque não é só pesquisa que a gente faz, até se a gente vai pensar nessa questão da inserção social, né, também fazemos práticas, e aí a gente pode ter, seja, né, então, o artigo de pesquisa, seja relato de experiência, enfim, né, o Rafa teve uma oficina que daí não era dessa temática, era de outras coisas, mas só para dizer, né, que a gente vai oferecendo outras coisas pelo caminho, e até uma premissa, né, dos PPGs fazer a inserção social. Então, eu acho que poderia, por um lado, ter uma publicação que compile essas pesquisas, que possa compilar essas pesquisas, né, e nem sei se só do PPG, viu, Kátia? Porque, por exemplo, em IC eu já tive dentro dessa, né, já tive IC na temática, né, quando a gente foi com o Gustavo investigar o vínculo amoroso, né, de casais, né, homossexuais, assim, conseguimos publicar, foi legal, mas, né, só para dizer que não é só mestrado e doutorado, né, às vezes a gente tem outras pesquisas e outras práticas, né, então, por exemplo, o professor já está, né, os meus que daí às vezes já vão trabalhando em outras coisas, imagino os seus também, né, Kátia, fico pensando os da Flávia, né, às vezes está pesquisando uma coisa, mas está produzindo coisas em outra, está discutindo um filme, está participando de um evento, então que a gente possa, de repente, uma publicação que faça esse compilado, né, que fique disponibilizado lá. Eu gosto muito dessa ideia de uma publicação, viu, Lucas? De uma publicação acessível, eu gosto muito dessa Vou ideia. interromper, prof. Maíra, eu já estou organizando aqui já. Já fez a capa, né? Não, ele já mandou no chat, bora publicar um livro, não sei o que, ele já mandou. Vou fazer um monte de coisa. Isso, eu acho que a gente podia fazer esse levantamento, assim, com os docentes, né, eu acho que façam ali uma cartinha, né, uma carta convite, e a gente disponibiliza lá no grupo dos docentes, para ver se os docentes, quem teria interesse, e então uma outra via, eu acho que essa via da inserção social mesmo, da gente ir fazendo práticas, né, seja
seja isso né, do eventinho hoje, sejam oficinas, né? E aí a gente tem aí, lembrando dos corpos, né? O Rafael ontem ficaram falando da Vanessa lá em preparação pedagógica também, que ela não, como é que ela não dá aula, ela dança e tal, enfim. Então, e pensando também outros tipos de atividades, de ofertas que a gente pode fazer, seja na UEL, seja fora, né? Como esse polo de disseminação, assim. Então, quem está em outros lugares, outras cidades, né? Inserção na escola, né? Essa disseminação que pode ir para outras instâncias também, né? Enfim, era isso. Adoro falar das disseminações. Porque, na verdade, é para isso que, na minha opinião, é um pouco para isso que a gente faz pesquisa, né? Para ela chegar para algum lugar, não só para a gente ficar colocando no nosso currículo, né? Eu gosto da pesquisa que tenha um sentido, que tenha ali, vá servir ali mais, obviamente, né, para alguma coisa, assim, então, no campo para fora da gente, né, porque serve para a gente, para o nosso conhecimento, para o nosso caminho, mas para o nosso aprendizado, mas que sirva também para os outros, né, estamos aqui na universidade pública e, né, muitos com bolsa, né, então, mostrar, né, realmente isso poder ser ter, né, um resultado aí para o nosso campo social. Alguém mais deseja falar nesse tema ou em outro? O que achou das falas? O que pensa? A gente pode encaminhar para o encerramento, então? Pessoal, vocês querem falar alguma coisa desses três antes de encerrar? Olha, só um agradecimento mesmo, né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Má, Prof. Kátia, Prof. Rafa. Obrigado, Lucas, Van, Henry, que embarcaram nessa jornada, que ajudaram a produzir, e a muitas mãos produzimos o material para a gente discutir hoje. Acho que nasce um grupinho, né, nasce um grupo que pensa e que, como diz a Maíra, né, procura sentidos e significados, né, não só para a produção do currículo, não só para colocar lá no Lattes, mas para alcançar pessoas, né, para que essas pessoas possam usufruir daquilo que a gente está pesquisando, seja no campo qualio, quanto quant, na arte, na pesquisa, enfim, acho que é um alerta para que a gente continue ocupando esses espaços, né, e com amplitude, que a gente se espalhe, literalmente, né, a gente não volta para o armário, a mulher não volta para a cozinha, ninguém não volta para a senzala, não, né, a gente que tem esses espaços potencializados e que a gente facilite, né, para que os outros, pensando bem, minimamente, a gente facilite para que esses outros que vão vir depois possam vir, se achegar, temos mais braços, mais gente, mais mãos, e assim, caminhar uma sociedade com mais vontade. Prof. Maíra? Em nome da Kátia, que está ouvindo, mas não está podendo falar, e assim, gostaria de agradecer a iniciativa, né? Vocês sabem que a gente é sobrecarregado, a gente nem sempre dá conta de tudo aquilo que a gente gostaria, a mente vai longe, a cabeça, as ideias, meu Deus, vamos fazer, e depois o corpo não aguenta, né? E aí, às vezes, dá uma forçadinha no corpo, daí o corpo ele resolve ficar 2 semanas doente. Então, assim, a gente precisa das mãos dos outros, das cabeças dos outros. Então, não é, né? Nossa, não fizeram e tal, gente. Então, proponham, ajudem, né? Porque a abertura eu entendo que a gente tem, né? Pelo menos, né?
eu, Kátia, eu posso afirmar, né, que a gente deseja, mas de fato a gente não consegue fazer tudo que a gente deseja. Então a gente precisa de vocês. Então agradecemos a equipe aí que foi fazendo, resolvendo e né, para que isso pudesse acontecer, que seja o primeiro, né, de várias iniciativas, né, que a gente possa ter ali esse futuro mais próspero com essa equipe. Henry ficou falando muito dessa coisa de grupo, já veio falando para mim em outras instâncias, Maíra, a questão do grupo e o grupo, né, e aí de fato, assim, né, também indico que eu e Kátia, assim, né, eu sei que é ela, porque a gente vai se conversando, mas também os outros podem pensar de maneira similar. Eu acho que essa questão da grupalidade, né, da força que um dá para o outro, eu acho que isso faz toda a diferença. E a gente é dessas, né? A gente quer que vocês tenham até espaço físico, né, para estar, é o café, e é o, né, a poltroninha, o bolo, né, essa partilha, né, essa construção de vínculos. Né, eu acho que um tanto do sentido é essa possibilidade de construir vínculos, né, na vida, mas especialmente na psicologia, porque a psicologia, dependendo de onde você trabalha, é uma coisa muito solitária, né, e é importante que a gente tenha vínculos, conexões, às vezes, né, até nessa questão do próprio trabalho, né, quando a gente troca informações, troca ideias, e a gente lembra um do outro. Então, pode ser uma coisa que esteja pública, mas a gente não acessou a informação. Então, essa importância do grupo de um conhecer e lembrar do outro, né? Eu acho isso essencial, não só para o PPG, para a vida, né? Mas a gente não consegue fazer tudo sozinha, né? Então, que vocês possam ter um papel proativo, né, em tudo isso, nas iniciativas, em lembrar do né, nem sempre a gente vai conseguir lembrar de tudo, né, de fazer coisas, e tem muita coisa que a gente, né, vamos apoiar, então façam, né, tomem a iniciativa, vamos que vamos. Então, acho que, no fundo, agradecer, né, agradecer quem pôde estar presente e agradecer a equipe, né, que realizou, buscou realizar aí a ação, a atividade. Tomo as palavras dos colegas, então, como minhas. Agradeço todo mundo. E seguimos, gente. Primeiro webinário de muitos. Fábio está aqui para nos comprovar na nossa nova frente. E que vai cuidar disso. E eu vou encerrar a gravação aqui, então, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo.